Olá, espero que todos estejam bem. Meu nome é Tiago Campos e agora eu vou apresentar um projeto chamado Passeios Sustentáveis, que tem como proposta desenvolvimento da cidade de Vinhedo de uma forma sustentável, unindo o útil ao agradável, unindo a necessidade de geração de um recurso muito básico e importante para toda a região com o desenvolvimento do comércio e aumento de receita do município através de um desenvolvimento sustentável, através de turismo ecológico. Vamos lá? Ok? Espero que todos estejam vendo a tela, tá? Então vamos lá. Passeios sustentáveis, turismo ecológico e desenvolvimento sustentável. Essa é uma iniciativa popular de quem ama essa cidade de Vinhedo e vê um grande potencial de desenvolvimento sustentável que pode se tornar como modelo para outras cidades, não só no estado de São Paulo, como no Brasil e, quem sabe, em outras regiões. Vamos lá. A apresentação ela começa contextualizando uma questão importantíssima e básica do ser humano, que é o que motiva o ser humano. O que motiva o ser humano é a necessidade de satisfazer necessidades, né? A necessidade de solucionar questões fisiológicas, de segurança social, de autoestima, realizações pessoais. Isso foi determinado, foi mapeado através desse gráfico aqui por Abraham Maslow, que foi um psicólogo americano que conseguiu, através de estudos, conseguiu definir que o perfil humano ele trabalha em função de satisfazer necessidades e que essas necessidades têm uma ordem, né? Tem certas prioridades a serem atendidas. E a primeira delas, da base da pirâmide, é a fisiologia, ou seja, se alimentar, né? Matar a sede, poder vestir roupas, né? Para se proteger do frio, e, com certeza, o recurso financeiro também é um recurso básico para que possamos ter acesso a produtos e serviços que hoje fazem parte da nossa sobrevivência, inclusive comprar comida, né? Inclusive beber água, enfim. Mas, nesse caso, nesse projeto, eu fiquei na base da pirâmide. Eu vou ficar aqui na fisiologia, tá? E qual é a necessidade, né? A necessidade nesse caso para o município de Vinhedo, que tem várias necessidades, não é só essa, mas essa é uma das e é muito básica e que inclusive atualmente estamos vivendo uma situação de racionamento, é a questão da água, né? Essa foto foi tirada em 21 de setembro, tá? De 2021, recentemente, quando Vinhedo atingiu a temperatura máxima de 36 graus Celsius. Esse é um dado interessante porque, através de um estudo de um professor chamado Rinaldo Calheiros, que vai ser mencionado outras vezes aqui nessa apresentação, ele menciona que Vinhedo, na década de 90, tinha a temperatura máxima registrada de 28 graus. E após aproximadamente 30 anos, em 2015, registrou-se pela primeira vez a máxima de 36,6 graus Celsius, né? E, infelizmente, nós tivemos o batimento dessa mesma máxima no dia 21 de setembro de 2021, recentemente, com a situação da represa 1 dessa forma aí, com pouquíssima água. Ou seja, a falta d'água em qualquer lugar. Meu tio já dizia para mim, Tiago, quando você for verificar, se você for comprar uma propriedade, a primeira coisa que você deve ver nessa propriedade é se ela tem água, né? Porque se ela não tiver água,
ela não tem valor nenhum praticamente. Então, quando você trata da caixinha de surpresa falta d'água, dentro dessa caixinha de surpresas, você tem várias outras surpresinhas desagradáveis, né? Surpresinha desagradável como a dona de casa não poder lavar a louça porque não tem água. O nosso cidadão trabalhador chegando em casa e não poder tomar um banho, né? Ou pior ainda, não poder dar descarga. Então, é um recurso básico que, quando falta, gera uma revolta na população de forma geral, e isso vai cair sobre o poder público, né? Então, o poder público ele precisa, de certa forma, cuidar desse recurso com bastante carinho, porque a falta dele traz bastante transtorno, não só para a população, como também para o poder público. Inclusive que também vai ficar sem água e que vai estar no mesmo patamar de necessidade da população. Bom, enfim, o projeto ele se baseia em 3 pilares: a crise de falta d'água na cidade, propriedades rurais da zona leste de Vinhedo e o desenvolvimento do comércio atraindo negócios e atividades de turismo ecológico, ecoturismo e agroturismo. Ou seja, a zona rural pode aumentar a produção de água, preservando matas e nascentes e receber, por isso, através de PSA. Através do estudo do próprio professor Rinaldo Calheiros, ele conseguiu comprovar que a zona rural ela tem muito mais vocação para aumentar a produção de água de um município do que a zona urbana. Por quê? Porque você tem áreas verdes muito maiores e essas áreas verdes absorvem muito mais água, né? Obviamente, você tem mais água nos lençóis freáticos embaixo da terra e você vai ter uma reservação de água maior para poder abastecer a cidade, né? Então, aqui nós temos um mapa desse mesmo estudo do professor Rinaldo Calheiros, onde ele determina as 11 microbacias pelas quais existem dentro do município de Vinhedo, né? Então, qual que é a proposta, no final das contas, desse projeto? A Zona Rural Leste pode se transformar em um bolsão de atrações turísticas com foco em ecoturismo e agroturismo, tendo as propriedades rurais interligadas por trilhas para pedestres e bicicletas. As propriedades se comprometem a manter preservadas matas e nascentes que estiverem em seu terreno e passariam a receber verbas através de PSA e ou PROMIF, dependendo da vocação de cada local. Ou seja, se a propriedade mencionada, por exemplo, tiver uma mata e nascentes e uma cachoeira, vai ser uma atividade de ecoturismo. Agora, se essa outra propriedade tiver uma vocação agrícola, por exemplo, a produzir figo, produzir morango, produzir uvas, então ela pode se enquadrar no agroturismo e ser uma atração para turistas do Brasil todo, né? Além disso, receberiam incentivos e concessões através do turismo para desenvolver as atividades com a condição de manter preservadas as áreas. Por quê? Porque as áreas preservadas vão ser o protagonista da história, né? Afinal de contas, quem é cidadão paulistano ou quem já morou em grandes cidades, em grandes centros, sabe como faz falta uma paisagem, sabe como faz falta um ar puro e dá muito valor para isso, muito valor mesmo, né? Então, ao mesmo tempo que se fomenta o aumento da produção de água, que é o que hoje Vinhedo está precisando, né, se desenvolve atividades que incentivam o comércio no município de Vinhedo. Essas atividades sendo incentivadas, desenvolve a cidade, aumenta o giro de capital na cidade, aumenta a receita para o município, né, através dos impostos, e isso gera uma condição muito saudável para que o município se desenvolva de forma sustentável. Aqui nós temos, por exemplo, um hotel fazenda, que é a Fazenda Capuava. Essa Fazenda Capuava fica em Itu,
né? E essa fazenda foi comprada por um grupo de empresários e foi transformada num hotel resort. Esta fazenda, além da arquitetura maravilhosa da fazenda, ela tem uma área gigantesca de preservação, ela gera recurso hídrico para Itu e, ao mesmo tempo, gera uma receita gigantesca por ser um hotel 5 estrelas. Então, parcerias entre empresas do setor de turismo e prefeitura seria o motor do projeto. Vinhedo pode se tornar um polo turístico de aventura, um polo turístico de ecoturismo. Dar exemplo em como gerar empregos e receitas para o município, utilizando a preservação do meio ambiente a seu favor, fomentando o aumento de produção de água. Né? Então, é assim, é um ganha-ganha, onde não importa, não precisa todo mundo pensar igual, certo? Mas não somente para quem tem como um dos valores principais a preservação do meio ambiente, que gosta de natureza, mas também aquele que tem uma visão mais de investidor, mais urbana, que não liga muito para essa questão, mas que vê oportunidades, né, de negócio, de bons negócios, os dois podem se juntar e dar as mãos, porque, na verdade, essa é uma questão que junta os dois, e no final das contas, o pano de fundo vai ser o atrativo, que vai ser a própria natureza linda que nós temos em Vinhedo. Isso já acontece em algumas regiões, inclusive muito próximas de Vinhedo, né? Em Cabreúva, isso já acontece. Cabreúva é, hoje, o 7º dos 10 locais mais procurados em ecoturismo no Brasil. Tá? Brotas também. Serra Negra também é uma instância turística e que recebe bastante verbas do governo estadual e federal por conta disso. Vale do Ribeira, Legado das Águas, tem inúmeras trilhas para bicicletas muito interessantes. E aqui do lado, nosso vizinho de cerca, Louveira, tem o agroturismo desenvolvido através do Promif, que é um programa como se fosse um PSA, só que voltado exclusivamente para o agroturismo, ou seja, o produtor rural, ele produz e recebe incentivos para produzir, e ao mesmo tempo ele preserva as áreas de matas e nascentes que ele tem dentro da sua própria propriedade. Além disso, o turismo ecológico atualmente é o ramo do turismo que mais cresce, na taxa de 15% a 25% ao ano. No Brasil, hoje, é um mercado que representa 70 milhões de dólares. Ou seja, é um mercado extremamente promissor, com crescimento, com muita, mas muita mesmo perspectiva de ser muito bem visto e de ter muito sucesso daqui para frente. Além disso, não é só isso, né? Mas tem mais isso. O setor de turismo está sendo visto com bons olhos pelos governos federais e estaduais, como sendo a locomotiva para a retomada econômica do país pós-pandemia. Só o governo do estado de São Paulo autorizou repasses de mais de 200 milhões de reais para 70 cidades turísticas. E existe a previsão de que o PIB do turismo de São Paulo deve crescer 9% em 2022. Não é só isso, existem notícias dizendo que o turismo rural pode auxiliar na retomada do setor pós-pandemia. Ou seja, o assunto turismo, principalmente o ecológico, está em alta no Brasil e está sendo visto com muito bons olhos, inclusive pelos governos. Muita coisa mudou na nossa vida com a pandemia e ao longo dela, mas em algumas nós reforçamos nossas convicções. E o turismo será fundamental para a retomada econômica de São Paulo e para a geração de emprego e renda. São Paulo tem tudo e é para todos. Palavras do secretário de governo, Rodrigo Garcia. Secretário de Governo do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia. Resultados esperados em relação a este projeto.
geração de empregos e novas receitas através de atividades voltadas ao turismo sustentável, vinhedo como instância turística, acesso a verbas estaduais e federais, a criação de um bolsão de propriedades rurais com viés de turismo sustentável e de aventura. Isso é uma sugestão para os atuais proprietários de terras, pequenos proprietários, médios proprietários e até grandes proprietários de terras na nossa região leste aqui, que tem matas e nascentes e que podem ser preservadas, porque estão precisando ser preservadas, e podem ser reflorestadas, porque estão degradadas, aumentando a produção de água para o município. E reunindo as áreas de proprietários rurais de pequeno e médio porte, ou grande porte, como eu já falei, localizados nas regiões Água Buracão, Bom Jardim, Cachoeira, Pinheirinho e Paciência Cristo, cada um com sua especialidade e característica. Vai ser um cardápio que Vinhedo pode oferecer para turistas ecológicos que venham para cá, para a cidade, para fazer essas visitas, onde eles podem escolher em fazer trilhas de bike, a pé, fazer acampamentos, ou também visitar propriedades rurais que produzam suas uvas, seus morangos, seus figos, seja lá o que o proprietário rural tiver como vocação naquela terra. Mitigação do êxodo rural e incremento na renda dos proprietários rurais através de PSA e ou Promif e ou verbas de fomento ao turismo. Verbas que eu digo linhas de crédito dedicadas ao desenvolvimento do turismo na região. Isso já está acontecendo, ok? Isso já está acontecendo. E, de repente, você cria uma pousada com aproximadamente 10 ou 20 chalés, esses chalés muito bem feitinhos, com um clima de alguma coisa... região Gramado, por exemplo, região Campos do Jordão, região Serra Negra, né? E, de repente, assim, existem hoje pousadas em locais que têm o mesmo perfil de turismo ecológico, que se cobra R$ 1.500 a diária. Então, se você tem 10 chalés com R$ 1.500 cada um rendendo por dia, ai, 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 hein? Melhor do que vender a propriedade, né? Melhor do que vender a propriedade e ter o mesmo lucro que você teria com essa venda, só que para o resto da vida. Fica a dica. Recuperação de matas, preservação das nascentes e manutenção das áreas previstas pelos próprios proprietários rurais em áreas protegidas na zona rural leste de Vinhedo. E, por fim, obviamente, a base do projeto, que é o aumento da produção de água no município a custo baixo e de forma sustentável. O que precisa? Parceria e apoio da Prefeitura Municipal de Vinhedo através das secretarias de Agricultura, Meio Ambiente, Turismo, Indústria e Comércio. E parceiros da iniciativa privada, ponto local para trazer, apresentar e cadastrar proprietários interessados. Participação de empresas e indústrias que adotem as áreas para recuperação e reflorestamento, para fazer estudo mais detalhado daquela região específica, para saber como que vai ser a execução desse plano de manejo e depois transformar isso num atrativo turístico, com trilhas muito bem sinalizadas, com locais para dispensar lixo, com pontos de encontro, com pontos para você tomar um café da manhã colonial, almoçar um prato aí típico da cidade, ou mineiro, enfim, comer bem, né? Comer bem, por que não, né? Empresas do ramo de turismo interessadas em investir e colocar em prática o projeto, também vai ser necessário um estudo mais detalhado para a execução disso, mas nada impede. Aliás, o potencial está aí. Bom, pessoal, é isso. Essa é a proposta. Agradeço, muito obrigado. Meu nome é Thiago Campos, estou disponível para qualquer dúvida em relação a esse projeto, porque esse projeto não é só esse PowerPoint, esse projeto é baseado num documento gerado de muitas páginas e muito estudo que foi feito e que trouxe a conclusão que é a proposta desse projeto, ok? Muito obrigado a todos, um abraço, tudo de bom.